muito boa tarde, um feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres que nos acompanham, que nos assistem há muitos anos, que começaram a nos assistir recentemente, que estavam aí, ó, zapeando, parou na Hit agora. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas vocês. A gente sabe sim que o Dia da Mulher é todo dia, mas já que tem uma data para se comemorar, já que tem uma data para se falar sobre esse assunto, a gente vai aproveitar e falar sobre isso. E é lógico que eu convido você a participar. Tá passando aí para você as redes sociais da emissora, nós temos Instagram, Facebook. Você acompanha a nossa programação ao vivo através do site www.hittv.com.br. Eu te espero no meu Instagram, @JaqueStefano. Enquanto o programa acontece, você participa através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Antes de contar o que vai ter aqui no nosso programa, eu já quero dar os parabéns para a integrante da nossa equipe, Gabi, que além de ser Dia Internacional da Mulher, é aniversário dela hoje. Está lindíssima. Ó, princesa, Deus te abençoe, muitos anos de vida, que Deus realize todos os sonhos que Ele tem para você e que Ele te surpreenda muito, viu? Parabéns. E agora sim, eu vou te contar o que a gente tem hoje aqui no nosso programa. Aproveitando para falar sobre o Dia da Mulher, eu estou recebendo a pastora Thaís Benevente, que é líder do Mulheres que Vencem. Tudo bem, pastora? Tudo bem, já. Prazer te receber aqui, viu? Olha, demorou para esse encontro, pois né? Pois é, menina, conseguimos marcar. Por quê? Pastora Thaís, ela faz o quê? Ela trabalha 24 horas por dia. Mas aí a gente conseguiu, todas nós. A gente conseguiu juntar aqui as agendas. Muito obrigada por ter vindo, viu? Uma delícia ter você aqui. E eu estou recebendo também uma grande amiga minha, uma mulher que eu admiro muito, que é empresária. Ela não é só empresária, ela é uma empresária cristã que vai contar pra gente a história de vida dela, Patrícia Santos. Tudo bem, Paty? Que privilégio. Ai, minha amiga e linda. Que honra estar aqui no Dia da Mulher. Ai, eu amo você. Eu agradeço, eu te amo demais e realmente eu estou muito feliz de estar aqui presente hoje. Ó, deixa eu aproveitar, já mandar um feliz Dia da Mulher para minha mãe, que com certeza está me assistindo, te amo. Para a pastora Rita, que deve estar nos acompanhando. Para toda, que é a pastora da Paty. Pastora que eu tanto amo também, que foi minha pastora por tantos anos. Amo vocês, viu? E olha, quero falar o seguinte, quero começar falando sobre os desafios de ser mulher. Tenho muito para falar, temos muito para falar, mas eu quero vou começar entendendo. Eu quero daqui a pouco perguntar para a pastora Thaís sobre como que surgiu o Ministério de Deus na sua vida. E eu quero começar perguntando para a Paty, como que você se tornou empresária? Como que você entra nessa empresa que hoje tem tanto sucesso? Conta um pouco pra gente. Eu nasci numa família simples, com muito amor. Mas aos 14 anos de idade, eu saí em busca de um trabalho. E eu iniciei como recepcionista na Frigostrela do Brasil. E hoje, aos meus 40 anos de dedicação nessa empresa, eu me tornei uma CEO. Que maravilhosa, né? A empresa é dela hoje, gente, depois de muito tempo de dedicação. Anos. E você foi crescendo dentro da empresa? Como foi esse processo? Sim. Eu conheço já esse processo, mas conta para quem está em casa. Eu iniciei aos 14 anos, então foram 20 anos aí, trabalhando como colaboradora da empresa. Claro, dentro desses 20 anos com vários desafios, né? Um dos desafios é que a empresa estava, quando eu comecei, no bairro do Jabaquara, e ela mudou para Cotia. Então, durante 10 anos, eu ia para a empresa. Eram 2 horas para eu chegar na empresa e 3 horas de retorno para o meu lar. 5 horas fora só para locomoção? Só de trajeto. Onde no meu lar eu era empreendedora da minha família. Uhum. Então, eu tinha os meus filhos já pequenos, né? A Carol e o Tom. E então eu tinha esse processo que era um desafio tremendo. Teve também um outro desafio muito grande, assim, que um dos gestores da empresa, ele teve um problema financeiro, saiu, e nós ficamos com uma grande dívida. E aí eu fiquei 5 meses sem remuneração salarial. Uau! Trabalhando. Continuou trabalhando. Continuando no trabalho, fazendo o meu melhor, fazendo como o Senhor fala, como se fosse para Deus, honrando aquela empresa, galgando devagar, mas fazendo o meu melhor. Era um dos grandes desafios que eu vejo, porque hoje, depois do processo, mas aconteceu isso. Só que no momento, meu esposo era assalariado. Uhum. Eu também. Então, assim,
ficar um período de 5 meses com 2 filhos pequenos na escola... Que agora a gente sabe onde a história deu, mas na época você estava ali vivendo, não. né? Então, assim, era enxergar, assim, tem propósito. No momento eu não entendia, Jaque, qual era o propósito, eu confesso. Eu dava o meu melhor. Eu fui em busca de conhecimento, fui estudar, sabe... A gente acabou nesse período, acabou perdendo alguns clientes de potencial, né? Que hoje nós temos como a rede de supermercados, grandes redes de supermercados, né? Explica para quem não sabe, o que é a sua área de atuação? Nós somos... É uma indústria de refrigeração. Nós fabricamos máquinas fabricadoras de gelo. Em supermercados, é muito comum encontrar o gelo em escamas naquelas ilhas de pescados. A gente fabrica aquela máquina e instala dentro do supermercado. Então, nós fornecemos as máquinas nacional e internacionalmente. A gente também exporta. Eu não sei se ainda mas teve uma época que vocês trabalhavam até com o aquário, né, de São Paulo. Sim, nós fizemos um projeto dentro do aquário de São Paulo. Todo o habitat do urso polar, vieram, né? Ele foi feito pela Frigostrela do Brasil. Nós fizemos de A a Z toda a instalação daquele habitat do urso polar. Foi um desafio, uma coisa diferente para vocês fazerem, né? Sim, aquele gelo todo que você vê, é uma imensidão, né? É da nossa máquina de gelo. Nós temos 4 máquinas de gelo de 10 toneladas dentro daquele habitat do urso polar. Sensacional. Paty, vou continuar essa história já vou continuar com você essa história. Mas isso me faz lembrar também, pastora Thaís e Paty, que a gente hoje vive um momento muito perigoso da sociedade, do feminismo, que quer colocar mulheres contra os homens, né? Como se quisesse colocar a família um contra o outro. E, Paty, com certeza, por exemplo, nesse período de 5 meses, não deve ter sido fácil, o seu marido também foi suporte ou foi fundamental para você chegar onde você chegou? Não é um contra o outro, né? De forma... São unidos, né? Aliás, eles têm um lema, ela e o Gui, o marido dela, que sabe qual é o lema deles, pastora? Sempre juntinhos. E fato que é. É verdade, eles estão sempre juntinhos. Nós estamos, nessa época, eu me lembro, o Gui tomou... É Wagner o nome dele, mas a gente chama ele de Gui, o Gui está nos bastidores. Ele esteve ao meu lado durante todo esse processo. Eu comecei a fazer feiras para a empresa começar a aparecer de novo no mercado. E ele me acompanhava, ele ajustava a agenda dele no trabalho. Muitas das vezes, né, ele tirava no tempo de férias para ele poder me acompanhar. Então, meus filhos ficavam com a minha mãe nesse período e ele me acompanhava para a gente poder fazer esse trabalho juntos. Então, assim... Eu diria que praticamente é a minha vida inteira, né? Porque o Gui, nós nos conhecemos, eu tinha 13 anos. Você casou com quantos anos, Paty? Eu me casei com 16 anos. 16 anos. Ele é meu primeiro e único namorado. Então, assim, a gente tem uma história de vida realmente totalmente juntos, né? A gente se converteu juntos, a gente entendeu o nosso propósito de Deus no reino de Deus juntos. E meu marido, a gente conhece nos bastidores, é um casalzão de verdade, viu? Porque a gente sabe que às vezes tem muita coisa que é aparência, né? E a gente conhece na intimidade, assim. São pessoas incríveis, maravilhosas. E outro casalzão são os pastores aqui também. Pastora, uma coisa que eu quero entender, como que surge o Ministério de Deus na sua vida? Já continuo, tá, Paty? A sua história também. Vamos conversar um pouco com a pastora agora. Olha, na verdade, o ministério, na verdade, começa... Eu entendo dessa forma, tá? Eu acho que o nosso ministério começa a partir do momento que a gente se converte. Então, assim, eu tenho um ministério, eu tenho algo a exercer para o reino de Deus, dentro do reino de Deus. E até então, quando a gente se converte, claro, eu me converti, depois eu me casei. Aí você tem que entender o seu ministério dentro do casamento. Pastor Carlos já era... Já conheci. Ele era pastor auxiliar, né? Tá. Que a gente chama de pastor auxiliar, onde ele não gerenciava nenhuma igreja, mas ele... auxiliava o pastor que já tinha a igreja. Nós nos conhecemos nessa época, ele me viu chegando na igreja, né? Então, todo aquele processo gostoso, assim, né? De ver a pessoa crescendo. Então, eu me batizei, fui cheia do Espírito Santo, enfim, uma série de processos que eu fui vencendo. Eu cheguei na igreja, assim, totalmente destruída, com
inúmeros problemas familiares, depressão, ansiedade, enfim, uma série de problemas emocionais também. Mas a gente se converte, então a gente tem um novo propósito, né? Deus nos dá esse novo propósito. Então, me caso com um pastor, então, na minha mente, sou esposa de pastora, né? Primeiro eu tive que aprender a ser esposa. Perfeito. Né? Porque é um processo, assim, bem longo, né? Eu fui criada para estudar assim, a minha mãe não me criou para ser dona de casa. Literalmente, a minha mãe... Eu acho que a nossa geração tem esse eu acho desafio, que é isso, né? Eu não sei, assim, eu tive sérios problemas, assim. Sérios problemas não, graças a Deus eu tive um marido muito paciente, ele é muito paciente. Mas poderia ter tido problemas, Mas né? foi uma coisa engraçada, vou contar até um fato engraçado que aconteceu. Assim que nós casamos, eu recebi alguns familiares em casa, né? Casadinho novo, recebe gente em casa, vamos ver a casa do casal e tudo mais. E eu me lembro que eu fiquei dormindo até tarde. Aí ele, escuta, você não vai acordar, não? Você tá recebendo gente na sua casa, você não vai fazer uma mesa? Eu falei, né? Tem que fazer isso. A casa é minha, né? Eu vou ter que fazer isso? Então, assim, pra você ver o nível do aprendizado mesmo, né? Porque eu fui criada assim, fiz boas escolas, eu fui criada para estudar, morar fora e seguir a vida que se planta que é bem-sucedida, que é a mulher de negócios, que é a mulher, enfim, a mulher independentona e tudo mais. Mas depois o tempo vai passando, já que a gente vai percebendo que realmente, e a mulher que está me assistindo agora, que está assistindo a gente agora, vai concordar, eu acho que vocês também. Eu acho que a mulher percebe que ela é bem-sucedida quando ela é bem-sucedida em casa. Perfeito. Não é? Eu acho que vocês devem concordar comigo. Você pode ter tudo ou você pode ter nada. Mas se você é uma mulher bem-sucedida na sua casa, você tem seus filhos no amor, você vive em harmonia no seu casamento, é o segredo do sucesso. Né? Então... Você sabe que a Sara, filha do pastor Jaime, minha melhor amiga, ela tem uma frase, eu até pedi a frase para ela esses dias, eu não vou lembrar o nome do autor agora, que ela fala que é mais ou menos assim: não há nada mais magnífico do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Acho que não há nada mais magnífico do que a família, e é mesmo, né? E é mesmo. E o ministério, não fugindo da pergunta, a gente descobre depois que existe, e existe até hoje já, que vou ser bem honesta, um certo descontentamento, eu digo da minha parte, aí eu não posso mais falar por ninguém, mas existe um grande descontentamento, assim, de querer sempre ser usada por Deus. Pra mim, né? Por exemplo, no meu caso, eu cheguei num ponto, numa vida muito boa, eu tava tendo uma vida quieta e sossegada, como diz a Bíblia Sagrada, né? Tranquila, filhos já nascidos. E eu orei a Deus, eu falei, Deus, será que é só isso? Será que é só isso? Então vamos crescendo, vamos fazer isso, vamos morrer, né? Vamos pra glória e tal. E aí eu percebi, aí eu comecei a orar, eu falei, Deus, será que é só isso que o Senhor tem pra mim? Porque se for só isso, eu fiz até uma oração, que hoje eu até peço perdão a Deus, mas foi o que eu senti na hora, eu acredito que não tenha sido de tolo, foi de coração. Mas eu me lembro que eu olhei as crianças, olhei o Carlos, eu falei, meu Deus, se isso aqui for fazer a obra, pra mim, né? Então o Senhor pode me levar, aí o Senhor dá uma outra esposa pra ele, eu quero... Uau! Eu falei assim, as crianças vão nascer bem, porque eu sei que o Senhor cuida delas. Mas eu acho que se for só isso, assim, não já é pra feito, mim. Né? Já foi. Não é pra mim. Então, eu sei já que uma semana depois eu recebi um convite da liderança da igreja, né? Que no caso aqui é o pastor Jaime, missionário, R.R. Soares, dizendo que tinha um grande projeto de mulheres para acontecer. E o que eu achava disso? Eu falei, gente, eu não acho nada, só acho que Deus tá respondendo uma oração que eu fiz, só isso que eu sei. Então, você tá pronto? Eu falei, se eu tô pronto ou não, é Deus que sabe, vamos embora. Né? Então, assim, eu acho que... E aí foi acontecendo o Ministério das Mulheres que Vencem. Sabe interessante você falar isso, pastora Paty? Para quem acompanha aqui, a gente tem muito uma impressão, para quem trabalha aqui, né? Que a pastora Thaís não para, né? A pastora Thaís está lá, a pastora Thaís está aqui, a pastora Thaís está com os filhos, aí daqui a pouco ela já está trabalhando, aí daqui a pouco eu já chamei ela para fazer uma live comigo, aí daqui a pouco tem que ter um horário para encaixar. Mas isso também é uma resposta da sua oração, né? É, claro. Esse chamado, né? E assim, tudo é o chamado, dá para aliar tudo. Então, assim, eu tô dentro de casa, mas eu tô exercendo o chamado. Demorou para eu ver isso, Jaque? Demorou, você tá entendendo? É um processo. Então, entender que tudo é ministério, não só necessariamente estar em cima do altar, né? Por isso que eu falei que talvez eu fiz uma oração, não que seja errada, mas eu só quis dizer para Deus, eu quero trabalhar mais para o reino. Eu sei que tem mais pessoas para cuidar, porque eu tava muito no mundinho, Jaque. Isso, a mulher, se ela não tomar cuidado, fatidicamente ela cai nesse laço. Ela vive numa bolha. Principalmente a mulher cristã. Ela vive numa bolha. Eu vi isso claramente acontecendo na pandemia. Galerinha lá, numa bolha,
assistindo os cultos pela internet e as almas morrendo e sofrendo lá fora. Não interessa, o importante é que eu tô salva. E não é sobre isso, sabe? Então, assim, eu fui despertando. Eu falei, gente, Deus tem mais pessoas para ser ajudada. Não é só, que bonito, tá eu aqui, meu marido, meus filhos, tá lindo, tá maravilhoso. Morava numa casa boa, morava no interior de São Paulo, morava numa chácara com coisas maravilhosas, era lindo, né? E, de repente, foi tudo tirado. Mas, assim... Aí vai morar no improviso, né? É um negócio diferente, de repente, sabe né? muito bem onde é o improviso. Mas, enfim, de repente, não tem lugar para morar. Você sabe? A obra de Deus é isso, a gente não pode falar que não. A obra de Deus é isso. De repente, você vai dormir aqui, tá? Esse é o alojamento que você tem para dormir com seus filhos. Então, assim, mas tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso, tudo foi leve. Porque você tinha certeza que Deus estava nisso, né? Você vê que não é uma coisa assim, eu quis estar aqui. Então... Foi uma coisa assim. Então, quando você pergunta para mim como surgiu o ministério, Deus fez surgir esse ministério. No momento, hoje eu estou à frente. Amanhã, claro que a gente não fica para sempre, né? A gente não fica para semente. Amanhã será outra líder de mulheres que vencem. Mas hoje Deus tem me capacitado para ouvir, para cuidar dessas mulheres. E mais, Jaque, para aprender com elas. Porque quando a gente ouve, a gente aprende. É uma troca, né? Tô aqui ouvindo a história da Patrícia, que é inspiradora. Eu acho que... Quanto mais mulher ouvir isso, melhor ainda. É isso mesmo. Porque isso é maravilhoso. Superação. E quero convidar você para participar, tá? 11-3337-5886. Paty, junto com isso também, aproveitando que a pastora falou, você também tem seu ministério, né? Você também exerce o ministério. Como é que foi mais esse chamado na vida de vocês? Nós somos presbíteros, né, do ministério, família Voz da Verdade, família Moisés. E é como a pastora falou, a gente não tem ideia do que Deus tem para a nossa vida, né? Porque a gente acaba não se enxergando. Eu e meu esposo nos convertemos juntos, mas a gente não tinha ideia de onde Deus ia nos levar, aonde Ele queria nos usar, né? E aí nós fomos para esse ministério, Deus foi nos capacitando, nos usando. Eu agradeço muito os nossos pastores, pastor José Luiz, pastora Rita. Um abraço para o pastor. Já mandei um beijo para a pastora Rita, um abraço para o pastor José Luiz também. Pessoas incríveis. São pessoas incríveis, assim, que realmente acompanham, eles nos acompanharam desde a nossa conversão. Nós nos convertemos tem 30 anos, né, no ministério. Então, eles nos acompanham desde então. E a mudança... Paty, fala para mim, a mudança... até mesmo a fidelidade à empresa, porque você passou por esse processo. Sim. Isso teve a ver também com a sua conversão? Então, teve. Nós nos convertemos, eu e meu esposo, nós sempre fomos dizimistas. Desde então, dizimistas, ofertantes e pactuantes. Quando, em 2005, que eu me tornei sócia da empresa, eu comecei a enxergar o propósito de Deus de uma outra forma. Então, assim, Deus tinha algo mais. Através das finanças, a gente começou a enxergar. E nesse período todo, a gente começou a fazer trabalhos dentro da empresa, junto com os nossos colaboradores, né, de apresentar a palavra de Deus. Então, nós colocamos um devocional toda segunda-feira de 15 minutos, nosso auditório, onde todos os funcionários, claro, aberto para quem quiser participar, graças a Deus, hoje a grande maioria, nós estamos com 84 funcionários, então são, assim, praticamente 50% faz parte. E nós temos o devocional, nós temos aquele momento com Deus, onde a gente tem a oportunidade de trazer uma palavra, uma reflexão. A gente prepara uma caixa de oração e, juntamente com a minha família aqui hoje, graças a Deus, eu tenho o meu filho, diretor de marketing, minha filha, diretora de supply, cuida de tudo isso da empresa, meu esposo, diretor de finanças, e eu na área comercial. Tenho o meu neto de 15 anos, que já faz parte, como o menor aprendiz da empresa. Que lindo. E meu netinho de 1 ano, que a gente vai preparar, e o Heitor, que está no forninho. Tá no forninho. Eu diria que é uma empresa, assim, que realmente tem um chamado. Aí a gente começou a enxergar que Deus nos chamou por um propósito. Mas aí, sabe que eu vejo um desafio? Eu acho que esse bate-papo vai falar muito com quem está nos assistindo nessa hora, não só com as mulheres. Pastora, depois eu vou pedir para a Paty complementar. O desafio de entregar o que a gente tem. Por exemplo, no caso da Paty,
ela percebe que a prosperidade começa a vir de uma maneira interessante. Peraí, ela pode ficar muito bem cômoda na sua casa, vivendo a sua vida, mas ela fala, não, peraí, eu acho que isso aqui eu vou usar para a obra de Deus. Uma facilidade em me comunicar, posso ficar muito bem aqui apresentando o meu programa, mas daí Deus fala, então, você tem essa comunicação aí, eu não te dei só para você trabalhar, só para você. Então, a pastora Thaís olha e fala, nossa, fiz direito isso daqui, a família tá legal. Mas não é só para isso aqui, não. Não é só para minha família, não. Eu acho que eu tenho coisa para levar para mais pessoas. E essa sua oração, que eu entendo que você fala que, poxa, talvez tenha sido demais, tenha sido sincera demais, mas é uma oração de quem fala, eu quero entregar o que eu tenho. E talvez, eu quero que você me conte, pastora, quando começa a vir a demanda, você fala, meu Deus, o que eu pedi? Fala um pouco sobre isso, depois eu vou pedir para a Paty complementar. Poxa, já que emociona o jeito que você conta, né? Ela é ótima tem nisso. Tem que se segurar mesmo. Ai, ela faz formatura, faz um monte de coisa, né? Faço. O que precisar fazer. A gente tá ouvindo, a gente começa a chorar. Fala aí. Ai, gente, que lindo. Ela conta a história de uma maneira... Mas foi tão emocionante quanto contado, né? A gente, quando oferece a Deus... Porque Deus toca em nosso coração. Então, beleza, o que você vai fazer com o dom que eu te dei? O que você vai fazer com o que você recebeu? Você vê, a Paty recebeu, começou a receber, então começou a receber. Ela, tá, então eu posso dar mais. A partir desse momento, você, como eu disse no início, você recebe uma direção, uma palavra do Senhor. Porque tudo aquilo que Deus vai te dar foi como Deus se manifestou a Moisés. Moisés, o negócio é o seguinte, você foi perseguido, você agora está aqui como pastor, só que agora você vai voltar para libertar o povo. Tudo que você recebeu até hoje, você vai entregar de volta, você vai devolver. Agora eu vou precisar das suas habilidades para que o meu povo seja liberto. Deus não poderia usar qualquer pessoa? Deus não poderia falar, ô faraó, o negócio é o seguinte, vai liberando o povo aí que eu que mando, né? Deus poderia ter feito algo realmente sobrenatural. Mas a gente precisa entender que o reino de Deus se trata de pessoas. Então, Deus usa Moisés e, ao mesmo tempo que usa, vai curando as feridas do Moisés. Então, Deus vai usando o Moisés e Deus vai tratando Moisés, vai tratando Arão, vai tratando toda a família e vai já libertando o povo. Deus sabe o que faz. Então, assim, a gente, quando vê aquela sarça ardente na nossa vida, esse chamado de Deus, aquela coisa flamejante, parece lindo, vai ser maravilhoso, mas vai ter deserto, vai ter muitas coisas e que são necessárias para nós. Eu nunca enxerguei já que a obra de Deus como um peso. Nunca em toda a minha vida. Então você falou assim, será que você não... É claro, o corpo fica cansado. Tem horas que eu fico até chateada porque eu quero fazer mais e não consigo, né? Mas eu acredito que até nisso tem um propósito de Deus. Deus fez a gente é o espírito que mora dentro de um corpo que é limitado. Fazer o quê? Né? Deus quis assim. E não vou reclamar porque a gente é a imagem e semelhança dele. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Deus, faz mais um pouco aí. Misericórdia, né? Mas a gente faz o que deve ser feito. E aí já entra uma outra lição. Você sozinha não vai, tem que ter mais gente para te ajudar. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Continua falando isso. Eu quero que você continue falando sobre a estrutura que acaba sendo necessária. Daqui a pouco eu vou estender a mesma pergunta para a Paty. A estrutura que acaba sendo necessária para que você possa, inclusive, fazer a sua entrega. Conta isso para nós enquanto eu me preparo, por favor. Olha, a gente precisa realmente entender que, como eu estava dizendo, ali a gente está caminhando, certo? Estamos caminhando. A gente precisa de ajuda. Deus vai, então... É igual quando falando do Moisés, né? Como aconteceu com Moisés, o que aconteceu? Ele começou a atender todo aquele povo, e o povo todo já no deserto, com todas as suas demandas, todos os seus problemas. E então o sogro dele, o Jetro, olha e fala, Moisés, não vai dar, você vai precisar de alguém. E aí, ele então começa a escolher ali as pessoas para ajudá-lo. E é isso que a gente também precisa nos dias atuais. E agora eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo, não saia daí. Nesse Dia Internacional da Mulher, o nosso programa está de volta com duas mulheres incríveis, pastora Thaís Benevente, estou recebendo também a minha amiga, empresária cristã Patrícia Santos. A gente está batendo papo sobre o assunto, sobre mulher de um modo geral, os nossos desafios, e você pode participar enviando o seu WhatsApp para 11 3337 5886. Paty, eu quero estender para você o que eu estava falando com a pastora no bloco anterior, que é até entender sobre isso, né? Eu estava falando com as meninas fora do ar,
a Bíblia nos ensina sobre prosperidade. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que o homem a quem Deus deu riquezas, a quem Deus deu poder para desfrutar disso, recebeu um dom de Deus. Eu entendo que não é todo mundo que tem o mesmo chamado para prosperar na mesma quantidade. Prosperar não quer só dizer ter dinheiro, não é só isso. Mas eu queria entender, Paty, eu percebo que o seu chamado também tem uma ligação com tudo que Deus te entrega. Como que foi entender isso e falar, eu tenho que usar para isso? Quando a empresa veio para nossa mão. Porque essa empresa, 50% da empresa foi doação de um estrangeiro. Então, gente, a história não dá para entrar os detalhes, mas a história é a coisa mais linda. Mas a gente já vê o agir de Deus. Depois meu esposo desfez de uma empresa e a gente comprou a outra metade. E dentro desse processo, a gente entende que tudo é de Deus. Ele pede só 10%. Então, a generosidade é além disso. Então, dar os 10% seria, entre aspas, o que a gente tem que fazer, né? É obrigação. É obrigação. Isso está na palavra de Deus. Então, nós temos que cumprir. Mas, assim, nós acreditamos também que o voluntário, você dar ofertas, pactos com o Senhor, é além, comove o coração de Deus. Quando nós somos respostas de oração para as pessoas, a gente se sente assim, íntimos de Deus. Porque assim, aquela pessoa está passando por alguma necessidade que até então nós não sabíamos, né? E Deus toca no nosso coração. E vamos fazer. Não é só na igreja, né? É com pessoas também, né? Eu digo, a Patrícia e o Gui são duas das pessoas mais generosas que eu já conheci na minha vida, se não as pessoas mais generosas. E eu conheço diversas pessoas que foram abençoadas por eles e eu fui abençoada por eles várias vezes. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no meu YouTube do chá de bebê que a Paty deu de presente para o meu filho quando eu estava grávida, coisa mais linda, tudo feito com tanto amor, resposta de oração. Depois vocês vão ver, eu conto alguns detalhes ali. Eu lembro, pastora, que a gente queria muito, a gente estava passando por uma situação financeira difícil nessa época, eu e meu marido, e a gente queria comprar para o Davi aquelas letras que acendiam, a letra D. E daí a gente foi ver e na época estava começando aquilo. Falei, não vamos poder comprar. A gente foi num lugar, foi em outro, não compramos. Quando a gente chegou no chá que ela tinha feito de presente, a primeira coisa que tinha ali na porta era aquela letra D acesa. Eu falei, que linda. Ela, esse é um presente de vocês, vocês vão levar embora. Eu falei, meu Deus, tá no quarto do Davi até hoje. Deu sonda. Então, assim, Exato, né? E é muito sobre ouvir a voz de Deus, como você ouviu que Deus queria te usar e como nós também nos permitimos receber. Porque, pastora, a gente como mulher, às vezes, quer abraçar o mundo e não quer nem aceitar receber as coisas, né? Nossa, nem me fala. Isso é um erro, né? É um erro. A gente tem que aprender a crer que nós temos um Deus que é muito bom. Nós temos um Deus que, como a Patrícia mesmo mencionou agora, e ela estava falando sobre a generosidade, você falou dos 90%. Eu falei assim, isso já é um sinal de que a generosidade vem do Senhor. Ele é o exemplo da generosidade, porque Ele nos dá os 90%. É verdade. Então, assim, e a gente tem que ser imitador dele. Então, a partir do momento que a gente entende esse amor, essa grandeza, e só receba. Eu tenho pregado sobre isso, Jaque. Durante todo esse ano, eu vou falar sobre a mulher não descobrir quem ela é em Deus, mas aceitar quem ela é. Porque descobrir ela já sabe. O problema é que muitas não aceitam essa bondade gratuita do Senhor para com elas. Eu estou sendo bom com você. Mas por quê? Por que eu fiz para merecer? Ou não fiz nada para merecer? Mas é o que está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. O povo adquirido, como você tem a sua empresa adquirida, você tem uma casa própria adquirida. Ninguém pode bater lá na sua porta e falar, sai daí que a partir de agora quem mora aí sou eu. O dono da empresa agora sou eu. Não, é adquirida, é seu, acabou. Nós somos esse povo adquirido. Ninguém pode entrar, ninguém pode possuir aquilo que é dele, a não ser que a gente não saiba disso. Então, é sobre isso que a gente vai falar e é importante e aí, olha só que importante isso, né, meninas? Entender que em muitos momentos na nossa vida,
nós vamos ter total dependência de Deus. Eu digo que esse momento, até mesmo questões financeiras que eu e meu marido já passamos, eu acho que o maior desafio foi entender como o povo vivia com maná. Quando Deus te coloca em uma situação em que você vai ter que receber a resposta diária dele, aqui eu estou falando de vida financeira, mas pode ser de saúde, pode ser você que está gestando e está passando por uma gestação difícil, pode ser qualquer momento da sua vida. Entender que o maná, exceto no dia que eles tinham que guardar, que era o sábado na época, ele iria apodrecer se eles guardassem para o dia seguinte, significava o quê? Significava que o povo tinha que aprender a dependência diária de Deus. Não dava para armazenar. Você tinha que confiar que todos os dias o Senhor ia te suprir. E às vezes a gente passa por alguns momentos que a gente não entende porque a gente está passando. Mas a gente precisa entender que Deus, ele tem que ser suprimento na nossa vida todos os dias. Talvez você esteja com a sua vida financeira confortável hoje, mas em alguma área da sua vida, Deus, ele vai querer trabalhar para que você entenda que tem que ter dependência absoluta dele. Paty, por exemplo, eu me lembro de alguns momentos em que você passou por dificuldades com a saúde. Sim. E ali você aprendeu ainda mais, com certeza, a ter dependência total dele. Fala um pouco sobre isso. Em 2019, eu tive um problema de diverticulite. Até então, eu nunca tinha passado por nenhum tipo de problema no intestino. E fui internada. O médico falou, olha, a gente precisa fazer uma cirurgia de urgência. É complicado falar um pouquinho esse processo, porque Deus foi tão maravilhoso, meu esposo foi tão maravilhoso ali comigo. Na cirurgia foi tudo bem, no processo assim, inicial. Só que quando os médicos abriram, um dos divertículos estava interrompido. E aí ele acabou, eu não tenho útero, o ovário pressionou e não contaminou os órgãos. Mas uma cirurgia de 3 horas de duração estendeu para 8 horas de duração. Pós-cirurgia, eu fiquei 24 dias hospitalizada entre a vida e a morte. Aí a minha família esteve ao meu lado, meu esposo, os pastores e a igreja toda, né? E Deus. Olha, em todos os momentos ali. E é como você falou do maná. Porque você não sabe o amanhã, não tem como. Né? Não você tá mais nas suas ali, mãos, né? Os médicos que estão lutando pela sua vida, obviamente que Deus capacitando, mas os médicos que estão ali, né, lutando e fazendo você viver, né? Então eu tive esse momento muito, muito difícil e em 2022, final de 2022, eu faço um Natal Família Santos. Eu sou aquele tipo de mãezona ainda, sabe? Os filhos casados. Mas assim, eu quero todo mundo por perto, né? Os filhos, os netos. Então, antes do dia 24, a gente faz um jantar Família Santos, que a gente faz um culto de ação de graça em casa. E nesse dia, eu me recordo, no dia 13 de dezembro de 2022, eu tive uma dor muito intensa. E aí meu esposo me levou imediatamente para o hospital, entrou em contato com o nosso médico e eu estava tendo um derrame no intestino. Então, assim, nós temos 3 artérias no intestino. Uma delas eu havia perdido na cirurgia de diverticulite e as 2 que restaram, uma estava totalmente obstruída e a outra trabalhando só 10%. Então, assim, realmente Deus, ele me sustentou até o hospital. Porque quando eu cheguei no hospital, os médicos entraram já no centro de cirurgia, colocaram um stent numa das artérias e fez a cirurgia. Graças a Deus, eu fiquei hospitalizada 8 dias, foi uma cirurgia gigantesca. Eu fiquei 6 na UTI, 2 dias na SEMI e fui para casa. Então, assim, Deus agiu de uma forma sobrenatural ali, a gente pôde ver as mãos dos médicos, a forma, o médico, um dos cirurgiões responsáveis por esta cirurgia, estava de férias fora
Estava no Nordeste, se eu não me engano, ele pegou o avião, imediatamente veio para a cirurgia. Então, assim, Deus moveu a tudo, gente né? começa a entender o mover de Deus. Por que tudo isso? Porque ainda tem muito para fazer para as coisas de Deus. Gente, não era nada disso. A gente ia falar de criação de filho, a gente ia falar dos desafios da mulher, das pessoas que desacreditam da gente muitas vezes, mas como é o Espírito Santo de Deus que dirige a nossa vida, a gente tá aqui, ó, nesse caminho. Eu vou me preparar para dar mais um recadinho e eu queria que a pastora falasse. Pastora, quando a gente vê a Patrícia contando o testemunho dela, me faz lembrar dos tantos testemunhos. Meu Deus, quem assistiu os cultos essa semana? Que dia que a gente não teve programa que o missionário fez o culto no Rio? Foi antes de ontem? Foi Gente, vocês estão entendendo? Eu não sei se as pessoas estão entendendo o que está acontecendo, o mover de Deus. Aqui eu estou falando da Igreja da Graça, a Paty falando da igreja dela. E eu creio que todos aqueles que estão conectados com Deus vão poder entender o mover. Os milagres continuam acontecendo. Conta um pouco sobre o que você tem visto, pastora, entre as mulheres que veem, enquanto eu me preparo para dar um recadinho. Jaque, gente, a gente precisa falar sobre isso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós temos um Deus que faz milagres. Jesus disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura. E ele disse mais, ele disse que nós iríamos fazer as mesmas obras que ele faz, as mesmas obras que ele fez e faz, né? E isso se aplica a mim, se aplica a você, se aplica a todas as pessoas. Nós precisamos entender que o poder que operava antigamente opera agora. Não tem essa de você estar na presença do Senhor, sair com dores, sair enfermo, sair triste, sair abatido, sair... Enfim, seja qual for o mal que as pessoas enfrentam, elas precisam entender que com Jesus, elas ainda podem todas as coisas. E agora tem recadinho do que vai acontecer aqui na nossa igreja. Vamos conferir. Contagem regressiva para o MQV. A primeira reunião das mulheres que vencem em 2024. Levantando a geração forte. O nosso Deus reina na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa família. Porque um dia Ele vem buscar a noiva. Nós precisamos estar prontas, preparadas. Dia 16 de março, em 2 horários. Às 11 da manhã e às 4 da tarde. Avenida São João, 791, Centro de São Paulo. E eu quero agora que a própria pastora Thaís fale sobre esse evento, pastora, que está chegando. Ai, coração a mil, já vim até com a camiseta aqui, ó. Linda. Para mostrar para vocês. Levantando a geração forte, vamos fazer essa mulherada entender que para ser forte tem que entender que é amada. Amém. A gente só é forte quando a gente entende que tem um Deus que nos ama, que nos acolhe, que nos... Enfim, que nos recebe. Eu acho que a força que tem se pregado atualmente é diferente da força que Deus quer que a gente entenda que tem. Não sou a Xena, não quero ser guerreira, eu brinco Não, assim, não né? quero ser guerreira, eu quero ser amada né? por Deus, querida pelo Senhor, e é isso, a gente já é. Então, assim, se a gente entender, se essas mulheres entenderem e aceitarem, porque é difícil a gente entender um amor incondicional. A gente, muitas vezes, nunca viveu e também nunca pôde proporcionar a ninguém um amor como esse. Não temos essa habilidade, não temos essa capacidade. Então, é difícil da mulher entender que ela é uma nação santa. Mas eu sou santa? Como pode? Eu com um passado desse, como é que eu sou santa? Né? Como é que eu sou a geração eleita? Que isso? Como eu sou isso? Né? Então, a gente vem falar sobre isso e aqui eu quero estender, então, um convite para todas as mulheres estarem aqui conosco. Aqui na Avenida São João, 791, é no centrão da cidade de São Paulo, em 2 horários. 11 ou às 4 horas da tarde comigo, pastora Thaís Benevento. Tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas e grandes milagres vão acontecer. Tem cura, tem milagre, tem libertação, pode vir. E olha só, a gente tem uma homenagem para fazer para vocês aqui, representando todas as mulheres que acompanham o nosso programa. Entra, a Gabizinha vai entrar com flores para vocês. E olha só, ó, para elas as flores, pode entregar, por favor. Entrega para elas, mas eu vou contar um negócio legal para vocês, viu? A gente conseguiu, com Juliana Flores, cupom de desconto para quem quiser presentear uma mulher. A gente não tá demais? Isso tá demais, ó. Cupom HIT20 para você garantir 20% de desconto nos seus pedidos. Não tem desculpa para não mandar um buquê de flor para sua esposa, tá? Por favor. Presta atenção no que eu tô falando. Vou deixar o Instagram, @JulianaFloresOficial e o site www.julianaflores.com.br passando aí para vocês, tá? O cupom, como eu falei, HIT20. Tá passando aí para vocês, 20% de desconto. Meninas,
Obrigada por terem vindo. Eu amo vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Vou dar já uma palavra final para a gente encerrar, mas antes, deixa eu passar os contatos da pastora, @pastora Thaís Benevente. Tem também o Instagram, @mulheresquevencem_sp, passando para vocês. E para quem quiser entrar em contato com a Paty, @patriciasantos2. E também para quem quiser saber mais sobre a empresa, @Frigoestrela do Brasil, certo? Correto. Eu quero finalizar, já vou me despedir de vocês, com uma passagem que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui. O Senhor me levou a estudar um pouco mais sobre a história de Dorcas. As coisas são tão interessantes que agora há pouco passou um quiz aqui na nossa programação sobre Dorcas. Eu falei, gente, hoje Deus tá aqui, o Espírito Santo tá falando. E aconteceu algo muito lindo aqui nessa cidade. A Bíblia diz assim, que ele chegou, peraí, cadê o versículo 36? Perdi. 32, 36. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. E olha o que ela fazia. A Bíblia diz que ela usava todo o seu tempo para fazer o bem e ajudar aos pobres. Todo o tempo dela. Ela fazia o bem e ajudava quem precisava. A Bíblia conta que essa mulher morre. E Pedro estava passando por ali. Ela era tão querida e tão amada, todas as viúvas estavam sofrendo tanto com o que aconteceu com ela, que alguém vai até Pedro e pede para que Pedro venha depressa. Quando Pedro vem e pede para que todos saiam, a Bíblia conta que um milagre acontece e aquela mulher volta à vida. Mas o que eu quero te perguntar no dia de hoje é que tipo de mulher eu e você estamos sendo. Com tudo que a gente ouviu aqui da pastora, com tudo que a gente ouviu aqui da Paty, com tudo que nós ouvimos e aprendemos hoje, eu queria te fazer uma pergunta. Que tipo de mulher nós estamos sendo? Quando o céu fala de nós, ele fala o quê? Que coisa linda é ser uma mulher que a Bíblia diz que usava todo o seu tempo para fazer o bem. Eu não sei quais são as suas condições, eu sei das minhas, eu sei que a condição que eu tenho é me comunicar. A Paty sabe das dela, a pastora sabe das dela. Quais são as suas condições? Talvez você diga, eu nem sei quais são as minhas condições. Peça para o Senhor te mostrar, para que tudo aquilo que a gente tem seja usado o tempo inteiro para o bem. E qual é esse bem? O próprio Deus vai te mostrar, assim como Ele mostra para a pastora Thaís, assim como Ele vai mostrando para a Paty, assim como muitas vezes Ele mostrou para mim. Todos os dias Ele vai mostrar o que Ele quer de nós e como Ele quer nos usar. Nós não precisamos, eu sei que muita gente nos chama de guerreira, maravilhosas e tudo bem, mas não é bem disso que a gente precisa. A gente precisa entender quem nós somos em Deus, aceitar, como a pastora falou, quem nós somos em Deus e seguir sendo o que Ele nos chamou para ser. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres que nos acompanham. Pastora, feliz dia para você. Paty, minha amiga, um feliz dia para você. Tô tão feliz que você veio. Obrigada por ter aceito o meu convite, viu? E eu tô tão feliz que deu para você vir também, porque ela tá aqui toda hora, mas ela vem no nosso programa. Pois é! A Thaís tá sempre aqui, mas ela vem no nosso programa. Não é, ela ter um tempo para vir não é a coisa mais fácil do mundo, meninas. Eu agradeço de coração e também quero desejar um feliz Dia das Mulheres para você, para a pastora e para todas as mulheres que estão nos assistindo. Obrigada, gente. Obrigada, pastora. Amo vocês. Beijo. Amo vocês. Estourei o programa. Tchau, tô indo embora. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.